Peraí. Falando novamente da ementa da nossa disciplina, nessa disciplina nós vamos fazer a integração das funções dos vários órgãos e sistemas do corpo humano, utilizando os conceitos básicos, princípios básicos, e aprofundando esses conceitos e tentando seguir com a matéria de anatomia. Então, vocês veem o órgão lá na anatomia, e aqui a gente fala do sistema, tá? Principal objetivo, né, dessas nossas aulas é, então, demonstrar o funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo. Como que um órgão funciona, tá? Como que o intestino funciona? O intestino, ele faz absorção de nutrientes, ele tem motilidade, tá? E qual que é a importância dele no sistema gástrico? Então, no sistema gastrointestinal, sistema digestivo. Então, vocês vão ver o sistema inteiro, desde o alimento chegando na boca até o alimento saindo, sendo excretado. Então, engloba tudo. Aqui na nossa matéria, a gente vai ver todo o sistema e vamos ver como o nosso organismo, ele regula os mecanismos fisiológicos, né? Então, para poder ter um funcionamento correto, o organismo ele precisa ter esses mecanismos de regulação. E o que são esses mecanismos de regulação? Como eles funcionam? Tudo isso a gente vai ver quando a gente fala do sistema. Por exemplo, como que ocorre a produção do ácido gástrico? A gente começa a produzir só depois que a gente se alimenta? Não. Nós começamos a produzir o ácido gástrico quando a gente começa a pensar no almoço. Então, o nosso organismo fala, opa, ela vai almoçar, vamos produzir ácido aqui. Então, tudo isso para que ele seja preparado para receber o alimento. Então, o nosso organismo, ele é magnífico, e nessas aulas vocês vão ver como ele consegue aí se equilibrar e se regular. Durante as nossas aulas, o conteúdo programático é extenso, é muita coisa. Então, vai ser um ano aí de aula e com muito conteúdo. Nós vamos falar, da organização funcional do corpo, do nosso corpo em relação ao meio externo, como que ele se regula. Nós vamos falar também da fisiologia de membranas, nervos e músculos, do sistema muscular, sistema esquelético, sistema muscular esquelético, do sistema muscular liso e também do cardíaco. Esse é um conteúdo bem grande, nós vamos ter várias aulas, porque é um conteúdo bem extenso. Como que ocorre a contração muscular? E a contração muscular do músculo esquelético, do músculo liso é igual? Não é, ele modifica um pouco. Por que o coração bate fora do peito? Nós vamos ver tudo isso nas aulas de sistema cardíaco. Também vamos falar sobre o sistema circulatório, que é extremamente importante, tanto para levar oxigênio como nutrientes para as nossas células, como também para auxiliar na remoção de compostos tóxicos, retirada desses compostos. Vamos falar também da circulação linfática, como que ela funciona, qual que é a importância dessa circulação. Também vamos falar um pouquinho, como ocorre o metabolismo dos fármacos lá no fígado, quais são as células responsáveis por esse metabolismo. É claro que essa parte vocês vão ver com maior adendo lá na farmacologia, eu só vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as células, a importância do fígado nessa metabolização. Dúvidas até aqui? Eu só quero pedir para a senhora esperar só um pouquinho para mim terminar de copiar. Pode copiar, Ricardo. Professor, eu ouvi falar quando eu estava lá no ensino médio que as crianças, os recém-nascidos, eles são mais pançudos, assim, por causa que os órgãos da criança, eles ainda levam um tempo para se ajeitar, para ficarem mais compactados dentro do corpo. Isso é verdade?
Isso também é, mas é que a gente também, quando é recém-nascido, tem maior quantidade de água no organismo. A gente já vai ver na nossa primeira aula isso. Aham, Essa quantidade de água, ela acaba deixando o organismo mais mole, mais flácido. Mas também, né, quando nós começamos a crescer, nós começamos a ter uma musculatura. E essa musculatura é que vai encaixar, vai auxiliar no encaixe desses órgãos no organismo, aham, né, dentro do nosso, da região ali da barriga. eu só tô terminando de copiar. Não, pode copiar, Ricardo, fica tranquilo. Só o Ricardo que abriu a câmera para mim. Eu achei que não aparecia quando tá apresentando tela. É que eu faço um sistema diferente. Ah, você é dessas? Eu coloco no computador, na tela separada, ó, tenho duas telas. Entendi, faz sentido. Pronto, professor. Na verdade, eu comecei a fazer isso agora, então se der umas travadas aí, não ligue, acontece. Uhum. Continuando então com o nosso conteúdo programático, nós vamos falar da fisiologia renal, né? Então, nós sabemos, né, que os rins eles são extremamente importantes na metabolização de algumas drogas, na excreção de compostos tóxicos. Também são os rins, né, os responsáveis para auxiliar na manutenção da pressão arterial. Então, vocês vão ver que o rim é extremamente importante, né? Um órgão muito importante. E quando o rim, né, vocês já devem ter ouvido falar, ainda mais agora, nessa época de pandemia, ai, porque o rim parou de funcionar, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Quando o rim para de funcionar, é um problema muito sério, porque nós não conseguimos eliminar, por exemplo, o medicamento, né? Medicamento, muita coisa é eliminada pelo rim. E daí, se a gente não consegue eliminar esse medicamento, ele começa a fazer efeito tóxico, porque nós começamos a ter um nível de medicamento maior do que o normal no organismo, maior do que deveria ser. E isso começa a causar um efeito tóxico. Então, né, quando o rim ele para de funcionar, ou ele está comprometido, a pessoa acaba tendo que fazer hemodiálise, que é a renovação do sangue para retirar esses metabólitos tóxicos do sangue. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso, como ocorre essa eliminação. Nós vamos também falar sobre a formação da urina. Vocês vão ver que o rim ele auxilia muito, né, como eu falei para vocês, na pressão arterial, e também ele é responsável por manter a hidratação. Quando a gente, por acaso, fica muito tempo sem tomar água, a urina fica mais amarela. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque ela está mais concentrada, a água ela foi reabsorvida. O organismo ele percebeu que você tem grande quantidade, só um pouquinho, já respondo, Luiz. Você tem perda de água, uma grande perda de água, e daí o organismo ele começa a reabsorver essa água para poder manter a homeostasia. Deixa eu ver o que a Heloísa perguntou. Uma grande quantidade de anticoagulante pode dar problemas no rim? Pode, pode sim, Heloísa. O que acontece? Quando a gente toma muito anticoagulante, nós podemos ter uma quantidade de hemácias a mais, né? E isso acaba fazendo com que essas hemácias elas acabem sendo eliminadas com maior facilidade pelo rim, sabe? E essa alta quantidade de hemácia pode prejudicar o nosso sistema renal. Isso pode acontecer sim. Mas isso a gente vai ver com detalhes. Oi, Ricardo? Viu, eu queria entender também, já que eu estou tendo a chance de perguntar para a senhora, eu queria entender o que que acontece com o rim da pessoa quando a pessoa
ela tá de ressaca? Por que que a pessoa fica tão mal assim, sabe? O que acontece? Quando a gente toma uma bebida alcoólica, a gente vai produzir mais água, né? Produzir mais água, não, a gente vai tomar mais líquido, tá? Então, ela vai acabar dizendo, teve efeito diurético, mas não é efeito diurético, é porque você tomou mais líquido do que o normal. Eu, por exemplo, eu tomo 2 litros de chimarrão por dia, tá? Isso é uma coisa assim, até demais, é meio exagerado. Mas eu tomo bastante chimarrão. Eu vou no banheiro de 5 em 5 minutos, porque eu estou tomando mais líquido. Isso acontece também quando a pessoa toma bebida alcoólica. Quando a pessoa toma bebida por um tempo muito prolongado, por exemplo, um alcoólatra, né, um alcoolista, ela acaba prejudicando o rim. Por quê? Porque o álcool acaba causando problemas na circulação, problema na pressão arterial, e tudo que causa problema na pressão arterial acaba também causando problemas no rim. Respondi, Ricardo, mais ou menos a tua pergunta? Eu acho que não, eu acho que eu que não fui muito claro na pergunta. Tipo, eu queria entender por que que quando uma pessoa, num dia ela bebe demais, no outro dia ela acorda muito mal, sabe? De É isso ressaca, que. você quer saber? Aham, A ressaca sim, não tem nada a ver com o rim. O que acontece? Quando a gente bebe, a gente vai até falar sobre isso em uma das nossas aulas. Nós vamos tomar o álcool, né, etílico. O álcool etílico ele vai ser metabolizado no nosso organismo por uma enzima chamada álcool desidrogenase. Vai formar o aldeído desidrogenase, aldeído, o nome do metabólito, que depois ele vai ser metabolizado pela enzima aldeído desidrogenase. Quando você toma uma quantidade muito grande de bebida, o organismo ele não consegue degradar esse aldeído. E essa falta de degradação do aldeído acaba ocasionando a ressaca. Então, o responsável pela ressaca é o aldeído, tá? Ele é um metabólito tóxico, por isso que fica com dor de cabeça, com enjoo, todos aqueles sintomas no dia seguinte, por causa dessa metabolização. O que acontece? Nós temos uma quantidade de enzimas. A partir do momento que todas as enzimas estão ocupadas, vai sobrar aldeído ali, e o aldeído acaba ocasionando o efeito tóxico, o efeito de ressaca. Tem pessoas que produzem grande quantidade dessa enzima aldeído desidrogenase, consequentemente, elas não têm tanta ressaca no dia seguinte. Outras pessoas, elas produzem menos, e o efeito de ressaca no dia seguinte é muito maior. Tem fatores genéticos envolvidos. Por exemplo, a gente sabe que pessoas asiáticas, elas têm uma ressaca maior porque elas produzem menos dessa enzima. uhum, Entendeu? sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não sei se a gente vai falar tanto nessa disciplina, mas lá em toxicologia eu falo, dou aula de tóxico e eu falo bastante sobre ela. A gente vê, né, toda a metabolização do álcool na toxicologia. Então, continuando aqui, nós também vamos falar das células sanguíneas, como ocorre, o que é hematopoese, eritropoese e também hemostasia, né, que são as produções das células sanguíneas, como elas ocorrem, como que o organismo vê que ele precisa produzir mais um tipo de célula, outro tipo. Também vamos falar sobre as células de defesa do nosso organismo, como elas são produzidas, como que as nossas células vão atuar aí quando a gente toma vacina, né? Como que ela vai produzir, como que o organismo produz uma célula que vai combater o vírus só vendo ali o RNA do vírus. Isso a gente vai falar também um pouco, é claro, não com tantos detalhes, porque isso vocês vão ver com maiores detalhes em imunologia. Mas a gente vai falar um pouco sobre ela, sobre essa parte imunológica, e também vamos falar um pouquinho
sobre os aspectos alérgicos do nosso organismo. Depois, nós vamos para o sistema respiratório, e aqui também, né, é outro sistema que está em alta agora, né, por causa do Covid. A gente vai falar como ocorre a respiração, como que o organismo regula a frequência respiratória, e também como o organismo ele é responsável pelo equilíbrio ácido, a respiração, desculpa, é responsável pelo equilíbrio ácido-básico do nosso corpo. Também é bem importante aí, nós temos um pH sanguíneo neutro, e algumas vezes ele pode subir. Por exemplo, se a gente tiver alta quantidade de CO2 circulando, o pH ele acaba subindo. Então, porque vai ter a produção de HCl. Então, o que o nosso organismo... Espera aí que eu vou permitir aqui. Tem produção, desculpa, de ácido carbônico, falei errado. Então, o que acontece? Por que acontece esse aumento de ácido carbônico? O que nós podemos fazer, né? O que o organismo faz para combater esse aumento desse ácido? Então, nós vamos falar bastante sobre isso também na aula de sistema respiratório. Espera aí, vamos para o próximo. Também vamos falar de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Aqui é um conteúdo bem pesado também, então tem muita coisa, como que o nosso sistema nervoso ele funciona, como que nós vamos ter a interligação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, como ocorre, como funciona o sistema autônomo, sistema simpático, parasimpático. Eu sei que isso, vocês já viram muita coisa aí no terceirão, tá? Aqui a gente só vai relembrar e vai ter uns detalhes mais aprofundados sobre esse sistema, mas é um sistema bem importante, né? Nós temos muitos medicamentos que atuam no sistema nervoso central, e vocês precisam entender como ele funciona, para quando vocês chegarem lá nas aulas de farmacologia, já terem o conteúdo aí na ponta da língua, né? Saber como ele funciona detalhadamente. Aí nós vamos para a fisiologia gastrointestinal, como que ocorre o controle do nosso sistema gastrointestinal, como que ocorre a absorção de nutrientes, quais são as enzimas responsáveis por essa absorção, será que todo nutriente que entra no intestino é absorvido? Ou tem nutrientes que não são absorvidos? Tudo isso a gente vai ver lá na fisiologia gastrointestinal. Nós vamos falar também do metabolismo, como que o organismo, ele armazena energia, como que ele armazena essas tão tristes gorduras que a gente quer se livrar, por que que ele armazena, né? Eu não queria que ele armazenasse, mas por que que ele armazena? Porque foi uma evolução, né? O armazenamento de gordura é extremamente importante. O organismo, ele fala assim, vou armazenar porque pode faltar, e se faltar. Por que tem gente que não armazena nada? Vocês já pararam para pensar? Ah, aquela pessoa come um monte e não engorda, né? Isso sempre é uma pergunta. Porque o organismo dela não é tão evoluído. Essa é a resposta. Porque o organismo, ele evoluiu para isso. Então, os cientistas falam que nós armazenamos gordura porque nós evoluímos, por causa da evolução. Então, quanto mais evoluído o organismo é, mais ele tenta armazenar nutrientes e gorduras também. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o sistema digestivo, e aí, né, como eu falei, falar sobre as enzimas digestivas e o controle hormonal da digestão, porque nós, querendo ou não, temos que ter esse controle, né, não é a digestão, ela não é só controlada pelo intestino e pelo estômago, ela vai ser controlada por sistema hormonal, e a gente vai falar sobre isso também nas nossas aulas. Dúvidas até aqui, pessoal?
Esperar o Ricardo copiar. Tranquilo, então tá bom. Eu vou demorar um pouco para copiar, então pode passar se quiser. Eu disponibilizo esse slide para você depois, Ricardo, para vocês lá no Moodle, Ricardo, não se preocupe. Uhum. Esse, né, das outras aulas não vou disponibilizar, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso, mas no final. Então, falando mais um pouco aqui, nós temos o metabolismo dos lipídios, né, como que eles acontecem, nós vamos falar dos carboidratos e das proteínas. A função hepática, que é extremamente importante, nós vamos falar como o nosso fígado funciona, e depois nós vamos para as funções endócrinas, e aí vocês vão ver também, tem muita coisa, né, a gente tem muitos e muitos hormônios que são liberados no organismo, então como eles funcionam, o que o hormônio do hipotálamo faz, da hipófise, da tireoide, o que a insulina faz, o glucagon, o que é diabetes, então isso tudo nós vamos falar um pouquinho na nossa disciplina. E vamos falar sobre as funções reprodutivas, então como que ocorre a diferenciação sexual lá no embrião, como que ocorre toda essa diferenciação durante a gravidez. Também vamos falar da fisiologia endócrina feminina e masculina. Falaremos também da gestação, da lactação e da fisiologia neonatal. Viram? É muito conteúdo, né? É bastante coisa. Ainda bem que a gente tem 1 ano para ver tudo isso, que é muita coisa. Dúvidas até aqui? Acredito que não. Qual que é a competência dessa disciplina, então? Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela, no final, é que vocês possam compreender os parâmetros fisiológicos com vista da integralidade do cuidado, ou seja, o organismo como um todo. Vocês vão perceber durante a disciplina que quando a gente tem um problema renal, nós vamos ter um problema de pressão, tá? Nós vamos ter um aumento de pressão, por exemplo. Quando nós temos um aumento de pressão, vai ocasionar um problema cardíaco. Quando nós temos um problema cardíaco, nós vamos ter um problema na circulação. Se a circulação não está funcionando direito, nós vamos ter um problema na nutrição celular, podemos ter um problema no sistema nervoso central. Então, durante essa disciplina, no final, vocês têm que entender isso. Como que funciona o organismo como um todo? Tem que compreender os mecanismos envolvidos no metabolismo e no nosso organismo. Tem que integrar aí os conhecimentos do sistema para compreender a homeostasia do nosso organismo. Pessoal, se vocês virem os gritos atrás, é os meus passarinhos, tá? De vez em quando eles dão uns gritinhos aí, tá bom? Certo até aqui? E a habilidade dessa disciplina é o conhecimento adquirido dos processos fisiológicos nos diferentes sistemas. Habilitará vocês, né, o conhecimento e a compreensão dos mecanismos fisiológicos responsáveis pela homeostasia do nosso organismo. Então, essas são as competências e habilidades que são destinadas para essa disciplina em farmácia. E agora vamos para a parte que todo mundo gosta, né? A avaliação. Na verdade, eu sei que não é muito que a gente gosta, né? A gente prefere as aulas, mas tem que ser avaliado. Então, como serão feitas essas avaliações? Nós vamos fazer questionários no Moodle. Então, o que eu faço? Eu já tenho até as datas aqui, depois eu coloco no slide e mando para vocês, porque eu acabei me enrolando agora à tarde, esqueci de colocar, mas daqui a pouco eu coloco as datas, inclusive essa data que está aqui de 12/5 está errada, porque é do semestre passado,
Depois eu coloco a data correta. Então, nós vamos apresentar um seminário, vocês, né, vão apresentar um seminário no primeiro semestre e vão realizar 2 questionários. O questionário vale 7, o seminário eu vou dar 2 pontos e 1 ponto vai ser vocês que vão dar para os colegas. Então, quando vocês estão realizando o seminário, vocês vão falar, vão olhar lá e vão ver os quesitos, eu vou passar para vocês os quesitos, e vocês vão ver se o colega de vocês ajudou durante o seminário, se ele realmente participou, se ele merece ou não merece aquele ponto. Então, vocês vão, sem precisar falar nada para mim, professora, tal aluno não ajudou, vocês vão poder colocar lá a nota dele e eu vou saber se ele participou ou não participou desses seminários. Então, 7 pontos dos questionários, são 2 em cada semestre, e 3 pontos no seminário. 1 ponto vocês vão avaliar, e os outros 2 pontos eu vou avaliar o seminário de vocês. Os questionários, como eles vão funcionar? Então, vou continuar na mesma metodologia que eu utilizei o ano passado. Eu disponibilizo o questionário para vocês no Moodle e vocês têm 1 semana para fazer. Então, vocês entram lá e respondem. São, normalmente, questões objetivas, algumas subjetivas, vocês respondem, eu corrijo e a nota de vocês. Como são 2 questionários, né, eu somo os 2 e divido, faço a média, mais o seminário da média do primeiro semestre, e a mesma coisa para o segundo semestre. Os seminários eu vou, no primeiro semestre vão ser artigos, então eu vou disponibilizar alguns artigos para vocês vão apresentar para nós aí durante a aula. Eu ainda não dividi os grupos, estou pensando aqui a quantidade de alunos por grupo, mas daí eu mando para vocês lá, como vocês não se conhecem ainda, não sei se vocês já estão fazendo grupos para outras disciplinas. Não? Prof. Oi, Gabi. Já temos seminários já marcados. Então, legal. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer o mesmo grupo. Daí depois eu mando para vocês lá os grupos e vocês colocam os nomes. Depois eu crio no Drive, tá bom? Para vocês. Que mais que vocês podem... A prof da outra matéria que dividiu vocês? Tá. Então eu posso dividir vocês também. Não tem problema em relação a isso. O que eu vou falar? Eu acho que eu vou fazer grupo, não vou fazer grupos muito grandes, sabe? Porque senão eu sei que acaba um indo nas costas do outro. Acho que vai... A professora da outra matéria, ela dividiu a gente em 3 grupos. 3 grupos de 10? Por aí. Eu acho muito. Eu acho que vão ser 6 grupos de 5. Então, ela dividiu em 10 porque é 3 temas. Daí cada tema é um grupo, entende? Entendi. Então, eu acho que eu vou fazer 6 temas e cada grupo com 5. As apresentações, pessoal, não são muito extensas, tá? Vão ser apresentações aí de 20 minutos, mais ou menos. São seminários bem distintos. Alguns podem ter sobre medicamento, como que o medicamento funciona, outro pode falar sobre a composição de água do nosso organismo. Então, são seminários interessantes, eu acho que vocês vão gostar e vão aprender muito. E até para incentivar vocês, porque vocês estão entrando na universidade, né? Então, tem que incentivar vocês aí a participar, fazer seminários, para vocês também aprenderem um pouco sobre apresentação. Então, isso é bem importante. Depois eu faço a divisão dos grupos e mando para vocês lá no Moodle mesmo. Tem como dividir e separar alunos por grupo, bem fácil, é bem tranquilo. Daí eu faço e mando para vocês.
Professora, só uma dúvida. Então, esses seminários vai ser você mesmo que vai dividir a gente em grupos de 5 pessoas? Isso aí. Tá. E vai ser por ordem de chamada também, ou... Para apresentação, Não, pela divisão dos grupos. eu acho que eu vou fazer por ordem de chamada. Mas eu posso fazer um Então, sorteio também, se vocês quiserem, se vocês acharem mais interessante, eu faço. Tem os programinha para sorteio aí, para vocês darem uma risada. Podemos fazer semana que vem por sorteio, acho que é uma boa, hein? Pois eu não sei se é uma boa, professora. não sabe, Milena. Ah, Milena, tão Eu divertido. preferi que cada um escolhesse o grupo, mas tudo bem. Não, podemos fazer, mas é que eu pensei em escolher por causa de vocês não se conhecerem, mas então tá bom, eu vou deixar, vou fazer isso, então, vou abrir no Drive lá e mando para vocês e vocês escolhem um grupo. Daí, quem não tiver grupo, eu vou sortear. Ok? Ok. Em relação, deixa eu ver, não sei se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês, deixa eu passar o slide. Já a bibliografia, eu utilizo, até esqueci de colocar aqui, eu utilizo bastante o Silverstone também, tá? Mas a gente tem o Guyton, que é muito bom, tem muito detalhe. Tem o Silverstone. O Silverstone, ele tem umas figuras magníficas, eu utilizo bastante as figuras dele. Eu tenho esses 2 livros, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês em PDF. Tem na universidade, mas às vezes não consegue na universidade pegar, né? Eu posso passar para vocês em PDF. Nós temos também o Mel, que é muito bom, e o Constanzo, também, que é bem legal. Pode deixar que eu mando para vocês por PDF. Eu tenho o Guyton e o Silverstone. E aqui mais algumas bibliografias complementares aí que podem ser utilizadas. Dúvidas sobre, até aqui, sobre alguma coisa sobre as nossas aulas? Ah, eu sei uma dúvida que vocês não perguntaram. Como que vai ser a aula? Vai ser sempre ao vivo? Nós temos estágio. Vocês não vão perguntar? Então, o que que acontece, né? Eu sei que vocês têm estágio e que, né, é complicado, a nossa aula é bem depois do estágio de vocês, então muitas vezes vão estar na universidade, até chegar em casa é um pouco difícil. Então, a minha proposta é a seguinte, é eu disponibilizar para vocês as aulas gravadas pelo Moodle, toda semana, e antes da prova, eu fiz isso com a turma ano passado e foi muito bom. Antes da prova, a gente faz uma revisão do conteúdo. Então, antes dos questionários, a gente faz essa revisão. Eu mando para vocês uma lista de exercício com aqueles temas que a gente abordou até o momento, e daí fazemos essa correção da lista de exercício, relembrando a parte, né, que a gente viu em aula. Pode ser? O que vocês acham? Ou vocês preferem a aula síncrona e a professora grava para quem não pode assistir? A senhora pode gravar e também a revisão antes da prova seria bom também. Eu gravo, sim, a revisão antes da prova, isso sim. E a presença. Então, como a gente vai fazer a aula gravada, né, eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, eu não cobro presença, só a presença da realização do seminário, né, participação no dia do seminário, daí nem que a gente comece um pouco mais tarde, por causa da aula de vocês, dos estágios, então nós vamos ter essa presença do seminário e a participação, a realização do questionário. Quem não faz o questionário ganha falta no questionário, porque como que eu vou justificar que o aluno não fez o questionário e está com presença, né? Então, eu acabo dando falta, quem não faz o questionário acaba levando falta naquele dia do questionário. Mas é importante vocês fazerem, porque os questionários têm um peso bem grande, pessoal. Vai ter menos questionário esse ano, então é importante vocês realizarem eles, tá? Então, fez o questionário, né? Esteve ali presente no dia do seminário, você vai ter a tua presença. Ah, professora, você vai dar revisão hoje, mas eu não vou conseguir assistir porque eu, né, atrasou o nosso estágio, eu não vou conseguir assistir.
eu não dou falta na revisão. Assiste quem quer, e é bom, porque vocês podem tirar dúvidas, é muito importante, tá? Certo até aqui? Certinho, prof. Então, agora nós vamos começar a aula. A aula para valer. Peraí, deixa eu abrir aqui. Depois eu mando as datas, tá? Dos questionários e do seminário, porque eu acabei esquecendo de colocar ali e ainda ficou a do ano passado. Essa aula não é comprida, tá? É uma aula rapidinha. Então, por isso já vou dar hoje, que a gente já vai adiantando o conteúdo. Então, nós vamos falar nesta aula um pouquinho sobre a introdução à fisiologia, tá? Como que o nosso organismo ele se organiza para funcionar, né? Como que funciona o nosso meio interno. Então, como que é a organização fisiológica do nosso organismo. Vamos passar aqui. Então, o que é a fisiologia? A fisiologia, a palavra se divide, né, em físio e logia. Físio é função e logia, estudo. Estudo da função. Não existe, pessoal, só estudo da fisiologia humana, né? Não é só fisiologia humana. Nós temos aí estudo da fisiologia da bactéria, da fisiologia dos vírus, da fisiologia das plantas. Então, existe disciplina, é claro que não entra aqui na nossa graduação, na graduação em farmácia, mas existe sim disciplinas que estudam a fisiologia da planta. Eu acho que vocês até veem um pouquinho aí quando vocês forem ver farmacognosia, né? Então, vocês acabam vendo um pouquinho sobre essa fisiologia. E existe uma disciplina ainda mais específica, que é a fisiologia celular, que aí entra... Só um pouquinho, pessoal, que está tocando interfone aqui em casa. Só um minuto. Voltei. Desculpa, pessoal. Senão ia ficar tocando e daí eu não ia conseguir dar. Então, nós temos aí diversas fisiologias que elas acabam estudando especificamente algumas coisas. Por exemplo, quando vocês forem ver microbiologia, vocês vão ver bastante a fisiologia bacteriana e a fisiologia aqui, né, dos fungos, dos vírus. Quando nós vamos falar, é claro, de fisiologia celular, vamos falar bastante sobre a fisiologia celular, mas vocês vão ter uma matéria que vai falar especificamente sobre a fisiologia celular, né? Que eu não sei se mudou o nome, porque mudou um pouquinho a grade, mas antes era... Como que era o nome da matéria? Agora me fugiu o nome, mas Citologia? tem uma... Oi? Citologia? Não entendi o que você falou, Janine. Função de células. Sim, peraí que eu estou tocando. Citologia? Deve ser, né? Isso mesmo, citologia. Isso aí. Eu parei aqui por causa do interfone novamente. Então, lá em citologia, vocês vão ver detalhadamente a parte de fisiologia celular. Mas nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Na primeira aula, a gente já começa aí falando sobre a estrutura da célula, sobre membrana celular, que é extremamente importante para entender aí como que as nossas células absorvem nutrientes, como que elas eliminam nutrientes. Então, a gente fala bastante aqui.
Então, a fisiologia, ela vai estudar as funções mecânicas, físicas e bioquímicas dos seres vivos como um todo. Tá, professora, mas você falou do vírus. O vírus não é um ser vivo, não é um ser vivo. Mas ele vai, nós temos que entender como ele é para entrar na célula. O que, que ele faz, o que, que ele tem. Ah, ele tem o DNA. Como que ele faz para entrar na célula do organismo humano? Isso tudo vocês vão ver lá em microbiologia, tá? Vamos continuar agora. A fisiologia humana, ela vai tentar explicar, né, as características e os mecanismos específicos do corpo humano, que fazem dele um ser vivo. Por que tentar explicar? Porque, gente, esse ano passado mesmo nós descobrimos que tem mais um órgão, né? Então, o que a gente vai falar, né? Que a fisiologia é um estudo que a gente explica o que a gente sabe, mas tem coisas que a gente não sabe explicar. Então, tem coisas que a gente só vai entender daqui a alguns anos, né? Porque quanto mais a ciência evolui, mais a gente evolui nos estudos da fisiologia. Então, eu vou abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre esse novo órgão, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Então, o ano passado, em 2020, os cientistas holandeses, durante tomografia, eles observaram a presença de um conjunto de glândulas salivares que fica aqui atrás do nariz, próximo à garganta, e nomearam essa glândula como glândula salivar tubária. E, para vocês verem, né, como eu comentei na aula, em pleno 2020, estamos sim descobrindo novos órgãos. Coisa nova aí para a gente descobrir, tá? E por isso que eu falo para você que a gente tenta explicar na fisiologia, porque pode ser que daqui a um tempo a gente descubra que isso não é real, que não é do jeito que a gente imaginava, né? Hoje a gente tenta explicar como causa o câncer, por que que o câncer, né, está no nosso meio, qual que é a modificação que ocorre na célula para o câncer, mas a gente ainda não sabe totalmente sobre o câncer. Se a gente soubesse, a gente conseguiria combater, né? E a gente realmente precisa aprender muita coisa ainda. Mas nós temos um órgão novo. Depois eu vou mandar para vocês lá com mais detalhes no grupo, porque realmente vou ficar devendo agora os detalhes deles para vocês. Posso continuar? Mais alguma dúvida aqui? Então, como que nós temos que pensar quando a gente pensa em fisiologia? Então, a fisiologia, ela começa lá no nosso átomo, né? Os átomos de carbono que vão formar uma molécula. Essa molécula, ela vai se juntar, vai formar uma organela. As organelas, elas se juntam para formar a célula. Várias células juntas formam o tecido forma o órgão. Então, por exemplo, nós temos diversos tipos de tecido na pele, né? Então, a gente vai formando aí o nosso órgão, vai formar, né, aqui no nosso exemplo, tá o osso. Vários ossos, que são o órgão, vão formar um sistema, que é o sistema esquelético, e o sistema vai formar o organismo. Então, começa lá no átomo. Uhum. Depois do organismo vem a comunidade, o ecossistema e a biosfera daí? Isso aí. Isso mesmo. Comunidade, sistema e biosfera. Então, pessoal, é muito interessante, né? A gente... Até esses dias eu estava vendo uma coisa que eu achava que nunca um cientista ia conseguir fazer, que é criar um átomo. E eu vi que eles estão tentando criar um átomo novo, diferente. Então, assim,
muita coisa tem ainda que a gente vai descobrir, né, Aham. nesse universo, Eles tá? eles usam um acelerador de partícula lá para criar átomo novo lá nos Estados Unidos. É o LHC que eles usam, sabe? A senhora já ouviu falar dele, né? Já. Eu tava pesquisando uns tempo para cá e daí eu descobri lá o elemento químico mais radioativo que tem lá, que é o organessônio, se eu não me engano, que ele é tão radioativo que ele não chega a durar meio segundo, é muito curto o tempo de meia-vida dele. Achei bem interessante. Daí os cientistas Bem estavam interessante. daí os cientistas estavam discutindo lá se depois desse elemento, mais para frente, eles poderiam fazer um elemento químico que fosse mais estável, que tivesse uma meia-vida maior. Pois então, pessoal, cada dia que passa, a gente, com a evolução da ciência, a gente descobre coisas diferentes, né? Uma coisa assim que eu sempre penso e até falo, né, para os meus familiares, que vocês vão ver que daqui a pouco vão começar a perguntar para. Se já não perguntaram, né? A vacina funciona? Nossa, mas antigamente demorava 10 anos para produzir uma vacina, agora produziram em menos de um ano. Gente, evoluiu tudo, entendeu? Né? Quem diria que há 20 anos, 20 anos, há 10 anos atrás, você ia conseguir fazer uma aula ao vivo com os teus alunos aqui pelo Meet, com internet, entendeu? Tudo evolui. Por que a vacina, por que a medicina não pode evoluir? Né? A vacina, elas, é claro, os cientistas, eles não pararam no tempo, eles estão estudando a vacina e esse tipo de vacina há muitos anos. Então, por isso, é claro que não surgiu assim de um ano para outro, foi uma pesquisa de muitos anos e claro que ela é segura, né? Então, vejam como a ciência evolui, né? Temos um órgão novo, temos átomos novos, e podemos ter outros átomos que vão surgir, né, daqui a algum tempo. Continuando, então, né, como eu falei para vocês, as células, né, são que nós começamos, né, a gente não vai falar sobre átomo, né, o átomo para nós, nesse momento que a gente está, não tem tanta importância, a gente começa a falar na fisiologia a partir da célula. Então, a célula é a unidade importante, né? Uma unidade, a menor unidade mais importante para nós. É nela que nós vamos começar a estudar. Então, a gente tem diversos tipos de células. Vocês sabem qual que é a célula mais abundante no nosso organismo? É a célula sanguínea? Célula sanguínea. Como que é o nome? Hemácia? Eritrócito? Hemácia, eritrócito. Sabe quantas células a gente tem no organismo? Quantas hemácias a gente tem no organismo normalmente? 3 trilhões. No indivíduo adulto, de 70 quilos. 3 trilhões. É a célula mais abundante e ela vai ser a responsável aí por levar oxigênio para os tecidos e retirar o gás carbônico. Então, ela é muito importante, né, para o nosso organismo. Cada célula, ela vai ser ajustada aí, dependendo da sua função. Então, nós temos células que vão levar o oxigênio, né, como o eritrócito, nós temos células que vão produzir insulina, por exemplo, vão produzir hormônios, tá? Então, nós temos que ter em mente que as células, elas conseguem, né, elas são ajustadas para a função que elas estão exercendo. E as células, a maioria, nem todas, conseguem se multiplicar em novas células, ou seja, conseguem formar novas células iguais a ela. E aí entra o nosso sistema imune. Nós sabemos, né, que o sistema imune, ele consegue aí modificar a produção de células, dependendo do patógeno que ele entrou em contato. Então, é bem importante, né, as células, a gente vai
semana que vem, a nossa primeira aula, na semana que vem já, falar sobre como ocorre a produção de célula. Então, a gente vai ver lá a medula óssea, como ocorre a produção de célula, como que elas se diferenciam, como que forma aí um eritrócito e como que forma uma célula de defesa do organismo. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Outro detalhe importante, essa diferenciação delas é muito importante, porque, por exemplo, quando eu tenho algum machucado na pele, por ela conseguir se diferenciar, né, as células da pele se diferenciar, elas vão fechar esse machucado, vão fechar essa ferida, por causa dessa diferenciação. E isso também acontece em alguns outros órgãos. Né? Vocês já ouviram falar que a pessoa fez redução de estômago e o estômago voltou a crescer? Voltou a ter o tamanho normal? Já ouviram falar sobre isso? Nunca ouviram falar? Então, o que acontece? Milena já viu, a pessoa fez redução de estômago, mas ela continuou comendo a quantidade que ela comia antes. Então, o estômago, ele começa a crescer novamente. Então, ele volta a ter o tamanho normal. Quando a gente faz a redução, você tira um pedaço do estômago, né? Tira um pedaço para diminuir o estômago, para caber menos comida e deixar a pessoa satisfeita com mais facilidade. A partir do momento que a pessoa começa a se alimentar, ela acaba fazendo com que o estômago se estique novamente. Tem a produção de célula ali, o estômago se estica e a saciedade não passa como passava no começo da cirurgia, e o estômago dela volta a ter o tamanho normal. Isso é bem comum. Por isso que quando a pessoa faz redução de estômago, né, para emagrecer, é importante fazer um acompanhamento psicológico para a pessoa mudar o hábito de alimentação. Tá? E agora nós vamos falar sobre os líquidos corporais, né? Então, nós sabemos que o nosso organismo, ele é aí 60% aproximadamente contido, né, de água. Ele tem aproximadamente 60% do organismo é água. Em um indivíduo adulto aí, na faixa de 20 a 40 anos. Então, pessoal, sempre que a gente fala de normal, a gente pensa no indivíduo de 20 a 40 anos e de 70 quilos. Por exemplo, quando eu falar para vocês, o metabolismo da pessoa é de 2.000 calorias. Normalmente é um homem, tá? 70 quilos e mais ou menos nessa idade, de 20 a 40 anos. Como eu falei lá para o Ricardo no começo da aula, quando a gente nasce, a gente tem mais água no organismo. Então, 70% a 80% do nosso organismo é composto por água. Com o tempo, com o envelhecimento, nós vamos diminuindo a quantidade de água, até chegar à fase adulta, que vai ter aí de 60%, 58%, 60%. E quando nós vamos envelhecendo ainda mais, nós vamos perdendo água, tá? Então, vai ter uma diminuição. Oi, peraí. Tá cortando para todo mundo? Pra mim, não. Pra mim tá normal. Ricardo, então é para você. Quer tentar sair e entrar de volta? Tá, então, com o passar do tempo, quando você vai ficando mais velho, você vai diminuindo, né, a quantidade de água no corpo. Por isso a gente enruga, né, começa a ficar enrugadinho, porque a água ela vai diminuindo a quantidade de água na pele, a hidratação da pele vai diminuindo, e também os outros órgãos. Outra característica interessante,
Quem tem mais água no organismo, homem ou mulher? O que vocês acham? Ah, o Ricardo saiu, ninguém vai me responder. Mulher. Mulher tem mais água? Na verdade, não, pessoal. A mulher tem menos água. Sabe por quê? Porque nós temos mais gordura do que o homem. Então, o homem, ele tem mais água do que a mulher por causa disso. Lembra, gordura e água não combinam. Então, a gente acaba tendo menos água por causa da gordura. Então, o homem tem mais água. Nós temos dois líquidos, tá? O líquido extracelular, que é esse que corre nas nossas veias e que está ali no líquido intersticial, a gente já vai falar sobre isso, e o líquido intracelular, que está dentro das células. A maioria do líquido, apesar de não parecer, está dentro das células. Então, nós temos aí 2/3 desse líquido dentro da célula e 1/3 no líquido extracelular. Então, é dividido assim. Tem mais água dentro da célula, mais líquido dentro da célula do que fora da célula. E vocês acham que essa composição, né, de líquido dentro da célula e fora da célula é igual? Composição do líquido dentro da célula e fora da célula é diferente, tá? Então, aqui, né, é um exemplo. Extracelular é tudo que está fora da célula. Então, o que nós temos fora da célula? Sódio, uma quantidade maior, em torno de 142, para 10 de dentro da célula. Potássio, nós vamos ter uma quantidade maior dentro da célula. Cálcio, nós vamos ter uma quantidade maior fora da célula, e isso é importante, principalmente por causa da contração muscular, tá? Por isso que é bom ter uma quantidade menor dentro da célula. Magnésio, maior quantidade dentro da célula. Cloro, maior quantidade extracelular. HCO3, que é o ácido carbônico, uma quantidade maior fora, né, no líquido extracelular. Fosfatos, nós temos maior quantidade dentro. Glicose, maior quantidade fora da célula. A glicose, ela só vai estar dentro da célula para produzir energia. Então, é muito difícil a gente ter uma quantidade de glicose dentro da célula. Por isso aqui fala de 0 a 20 miligramas. Aminoácidos, nós temos uma quantidade maior dentro da célula. Isso aqui, pessoal, né, eu coloquei só para vocês. Nossa, tem gente entrando agora, não? Só para vocês compreenderem a diferença entre o meio intracelular e extracelular. Mas um detalhe é muito importante: o CO2 e o oxigênio. Aonde vocês acham que nós temos maior quantidade de oxigênio? Extracelular ou intracelular? Quando nós falamos de sangue arterial. Intracelular. Sangue arterial, rico em O2. O2. Então, nós vamos ter uma quantidade maior de oxigênio extracelular. Tá? Por quê? Porque na hora que ele chegar lá na célula, ele vai fazer a troca com a célula. Então, ele vai deixar o oxigênio e vai pegar o gás carbônico. Ou seja, o oxigênio, ele é maior no extracelular e ele vai ser menor no meio intracelular. E o gás carbônico, ao contrário. Nós vamos ter maior quantidade de gás carbônico dentro da célula e menor quantidade de gás carbônico fora da célula.
Tá? Isso a gente vai ver com muito detalhe lá no sistema respiratório. Eu vou explicar detalhadamente para vocês como que faz essa troca gasosa, que é bem importante. Até coloquei, eu acho, mais um... Só, será que alguém confundiu o horário? Agora fiquei com dúvida. Então, um dos objetivos do nosso organismo é manter a homeostasia. E o que é essa homeostasia? É manter todos esses compostos que eu falei para vocês, oxigênio, aminoácidos, glicose, em condição constante, sempre naquela condição, ou seja, o objetivo do nosso organismo é manter sempre uma quantidade exata de nutrientes no sangue. Tá? Esse é um dos objetivos do organismo. Então, aqui até coloquei uma definição mais detalhada para vocês, né? Que a homeostasia é o mecanismo de ação do organismo para manter as condições internas estáveis. Quando eu falo em condições internas estáveis, nós temos que pensar o seguinte: dentro da célula é uma condição, como eu mostrei para vocês ali. E no meio extracelular no sangue, por exemplo, é outra condição. Essas duas condições, elas têm que ser diferentes, porque senão não vai ter troca de nutrientes, não vai ter troca gasosa. A partir do momento que o nosso sangue está na mesma condição que o meio interno da célula, provavelmente o indivíduo está chegando ao fim da vida, né? Porque os dois estão muito parecidos, ele não vai mais conseguir absorver nutrientes, não vai conseguir mais absorver para dentro da célula o oxigênio e nem eliminar o gás carbônico. Então, isso é importante, gente. Isso aqui cai no questionário. O que é homeostasia? É o mecanismo de manutenção das condições internas estáveis e constantes. Tá? Lembrem-se disso. Como exemplo aqui de hemostasia, primeiro, é claro que a gente fala é o pulmão, mas já falei bastante dele para vocês hoje, né? Então, o pulmão, ele vai fazer a troca gasosa. Então, ele é importante nessa homeostasia. Os rins, eles vão manter as condições de concentração de íon também constantes. Então, eles têm como objetivo eliminar alguns íons, reabsorver outros, não deixar ser eliminado, para poder ter essa condição aí de composição constante. O sistema gastrointestinal, ele vai fazer o quê? Vai absorver nutrientes para tentar manter a homeostasia do organismo. Então, esses são os 3 exemplos. E o que é uma condição não... O que pode provocar um erro nessa homeostasia? A doença. Então, a doença, ela acaba ocasionando ruptura da homeostasia. Por exemplo, né, vou dar o exemplo do COVID, que não tem como não falar dele. Então, o que acontece quando a pessoa tem COVID? Ela vai ter dificuldade respiratória, não vai absorver oxigênio direito e vai acabar tendo uma saturação de oxigênio baixa. Isso ocorre por causa da doença. E essa ruptura da homeostasia acaba aí podendo levar o indivíduo à morte. Tá? Então, esse é um exemplo dessa ruptura. Nós temos, então, sistema de transporte no nosso organismo que vai auxiliar na manutenção da homeostasia. Esse sistema de transporte, ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o movimento do sangue pelos vasos sanguíneos, então, levar o sangue até a região, né, que corre pelos vasos sanguíneos, e retirar o sangue também dessa região. E a segunda etapa é entre o líquido intercelular, né, que fica entre as células, lá nos capilares. A gente já vai ver uma figura sobre isso. Então, primeira etapa, levar o sangue até os capilares. Segunda etapa, fazer a troca desses compostos lá nos capilares.
Então, para levar o sangue, nós temos a circulação global, né? Que é composta aí por artérias e veias. As artérias, nós vamos ter aí o sangue mais avermelhado por causa da presença de oxigênio, e as veias, nós vamos ter o sangue mais azulado. Então, nós vamos ter a troca gasosa aí do pulmão com o nosso, pessoal, falei errado. O sangue azul contém oxigênio, então ele está mais azulado, tá? Então, nós vamos ter aí a troca gasosa, né? Vai ter, falei, fui corrigir, está errado ainda, pessoal. Sangue vermelho, veias, presença de oxigênio. Vai deixar o oxigênio no tecido e vai absorver o gás carbônico. E aqui nós vamos ter uma diminuição, a coloração do sangue, ele fica mais azulado, tanto que se vocês olharem, né, o mais superficial, a gente consegue ver que o sangue é mais azulado. Por quê? Porque são as nossas veias que estão aqui. As artérias, elas são mais profundas, tá? Então, nós vamos ter aí maior presença de gás carbônico nas veias que vão levar o sangue do tecido até o coração, e do coração nós vamos então levar o sangue até o pulmão para fazer a troca gasosa. Isso é circulação global, é a primeira etapa. Então, lembrando, né, que nós temos aí a circulação completa do sangue uma vez a cada minuto, quando a gente está em repouso. Então, aí sentados, o sangue, ele vai fazer essa circulação uma vez por minuto. Quando nós estamos em exercício físico, nós estamos em movimento, o nosso sangue, ele chega a circular 6 vezes por minuto, para vocês terem uma ideia. Aumenta bastante a circulação, né? Nós temos as veias, que vão levar sangue venoso, as artérias, que vão levar sangue arterial. Quando a gente for falar de pulmão, vocês vão ver que tem uma modificação um pouquinho aí em relação à circulação pulmonar. Mas, se vocês tiverem essa ideia, vocês já vão lembrar do sangue, de como ele circula, tá bom? Opa! Aqui, nós temos os capilares. Os capilares, eles têm, vocês estão vendo esses buraquinhos? Vocês conseguem enxergar aí na apresentação? Os buraquinhos, ó. Uhum. É aqui, nesses buraquinhos, que ocorre a troca gasosa e a troca de nutrientes, tá? E isso é bem importante. Então, lá no tecido, nós vamos ter absorção de nutrientes, de oxigênio, e eliminação do gás carbônico. Essa eliminação do gás carbônico, não só do gás carbônico, nós vamos ter eliminação, por exemplo, de metabólitos que ocorreram na célula também, tá? Então, o capilar, ele vai fazer a filtração, né? Ele vai puxar aí os nossos componentes para o líquido intersticial. E aqui, do líquido intersticial, então, nós vamos enviar o líquido para a célula, e a célula vai enviar o composto lá, o gás carbônico, para o líquido intersticial, e o líquido intersticial, então, vai enviar para os capilares. Vocês entenderam o que é esse líquido intersticial? Entenderam? Líquido intersticial é aquele líquido que fica entre as células. Então, as células, elas ficam ligadas, elas estão uma unidas à outra, mas tem líquido no meio, tá? Então, esse líquido que está no meio das células é que faz a troca com as artérias e com as células. Então, com os capilares, me desculpa, e com as células. Então, pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte: a célula não faz a troca diretamente com o capilar. Ela vai fazer a troca com o líquido intersticial, e esse líquido intersticial é que vai fazer a troca com o capilar, tá? Isso também a gente vai ver detalhadamente aí nas próximas aulas. Certo até aqui? Alguma dúvida?
Tudo certo. Então tá, vamos continuar aqui. Ó, aqui novamente, tá? Então aqui nós temos a nossa célula, o líquido intersticial e aqui os capilares. Então o líquido ele vai sair, os líquidos vão sair para o líquido intersticial e vão passar então para a nossa circulação. E a mesma coisa aqui, entra o líquido e aqui na nossa camada intersticial nós vamos ter a distribuição para as células. Então, o que acontece? Qual que é a diferença do capilar e da veia? O capilar, ele é permeável, então a veia não vai sair, não vai ter nada na veia, só vai se a gente colocar uma agulha ali, tá? Sem a agulha, sem ferimento, a gente não consegue colocar e nem tirar nada dali. Então, no capilar, não. O capilar, ele é bem permeável e ele vai fazer a troca desses componentes. Por que que ele é permeável? Porque ele não vai ter algumas proteínas presentes ali que diminuem a permeabilidade, tá? Então, um dos motivos é esse. O líquido extracelular, como eu falei para vocês, ele vai tanto sair como entrar aqui, então ele vai se difundir nas duas direções. E outro detalhe importante, até que a gente nunca imagina, e eu já percebi até o ano passado, o pessoal ficou com um pouco de dúvida sobre isso, é que em todo o nosso organismo, a composição dele vai ser igual. Ah, professora, mas aqui, ó, essa célula aqui, ela eliminou um metabólito. O sangue não vai modificar aqui? Pessoal, a liberação desse metabólito é muito pequena. Não vai dar uma diferença tão grande. E o sangue, ele está circulando o tempo todo. Ele circula no corpo inteiro uma vez por minuto. Então, ele se torna homogêneo. Ou seja, se eu pegar o braço direito e tirar o sangue para verificar a glicose, e pegar o braço esquerdo e tirar o sangue para verificar a glicose, vai ter a mesma concentração. Tá? Isso é importante, pessoal. Que às vezes vocês acabam se confundindo. Então, todas as células, todo o nosso sangue, ele vai ter uma composição homogênica. Tá? Então, qualquer lugar ele vai ter a mesma concentração. Dúvidas? Tá quase terminando, tá? Só uma, às vezes, se a gente for fazer tipo um teste sanguíneo, a senhora disse que para fazer um teste de glicose aí, não importa o lugar do corpo onde a gente for tirar o sangue, a concentração de glicose vai ser a mesma. Mas se a gente quiser fazer tipo um outro tipo de exame para detectar uma outra coisa que não seja glicose, existe alguma coisa assim que a gente vai ter que tirar sangue de um lugar específico assim do corpo? Sim, por exemplo, se a gente quer verificar a saturação de oxigênio, a gente não verifica na veia, a gente verifica na artéria. Então, a gente vai procurar o sangue arterial, tá? Então, é específico ali. pH sanguíneo. pH sanguíneo é verificado no sangue arterial. Por quê? Porque ali tem uma modificação e acaba tendo uma composição diferente em relação a esses compostos. Mas, por exemplo, você pode pegar geralmente a gente tira o sangue arterial do pulso, tá? Que tem aqui essa região, é a mais fácil e é a que menos dá problema para tirar o sangue. E você acaba tirar do lado esquerdo, do lado direito, vai ter a mesma composição, tá? Respondi, Ricardo? Sim. A maioria dos exames é feito no sangue venoso, tá? É um ou outro só que é arterial, é muito difícil ser sangue arterial. Em relação aos nutrientes, então, quando a gente fala em origem dos nutrientes, né, a gente vai pensar em quê? Intestino. Mas vocês acham que é só o intestino que manda nutrientes para a circulação? Ó, até coloquei uns desenhos aí, ó. Não, né? Por exemplo, e não falamos só de nutrientes, aí a gente acaba falando um pouquinho de hormônios também. Mas quando a gente fala de nutrientes,
nós temos que pensar que o nosso organismo, né, ele armazena os nutrientes. Então, quando a gente precisa desse nutriente, nós vamos retirar o nutriente lá da célulazinha de gordura. Também armazenamos glicogênio lá no fígado, então ele pode liberar o glicogênio. O fígado, ele também metaboliza, diversos compostos importantes, então ele vai enviar para a circulação esses compostos. Tireoide produz T3 e T4, vai enviar para o sangue também T3 e T4. Nós temos, né, a circulação sanguínea que vai distribuir esses compostos pelo organismo, o pulmão que vai absorver o oxigênio e nossa musculatura esquelética que vai correr atrás do alimento, né? Que vai procurar o alimento quando a gente está com fome. Então, isso auxilia na homeostasia do nosso corpo, tá? Além disso, né, quando nós temos um déficit de proteína, é da musculatura que o nosso corpo tira essa proteína. Quando nós precisamos de cálcio, é do esqueleto que nós vamos reabsorver esse cálcio retirado do esqueleto para fazer efeito em outra região. Então, aqui, desculpa. Então, tem muitas partes do nosso organismo que auxiliam na manutenção da nutrição do corpo. Continuando sobre a excreção, eu já falei do pulmão, não vou falar de volta, né? O pulmão faz excreção do dióxido de carbono. Os rins, eles vão excretar ureia, ácido úrico, excesso de água, excesso de íons, excesso de sódio, por exemplo. Tá? Ele pode ajudar na eliminação ou absorver água quando a gente come muito sal. Tá? Então, os rins vão fazer essa excreção. O rim também, ele pode reabsorver a glicose, quando ele percebe que a glicose está baixa, então ele também auxilia nisso, e também pode reabsorver aminoácidos e outros íons necessários. E o fígado, é claro, ele vai ser um dos principais responsáveis aí por eliminação de fármacos, né? Então, ele vai ajudar na desintoxicação e remoção dessas substâncias químicas desnecessárias. Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês uma faixa normal, né, dos nossos compostos aí no líquido extracelular. Então, normalmente, no sangue venoso, nós vamos ter 40 de oxigênio, gás carbônico é maior, ó, 45, os íons de sódio, 142, glicose, 90. Então, esse aqui é o que o nosso sangue normalmente vai ter. Então, é um jeito dele manter a homeostasia. Então, o organismo inteiro, ele funciona para manter esses parâmetros, tá? Se nós tivermos alteração em um desses parâmetros, ele vai tentar se organizar para poder voltar a ter o parâmetro anterior. Tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada um, depois, se ficarem com dúvida entre eles, vocês me perguntam, porque até na sala está se estendendo um pouquinho. E, além, né, dessa regulação que eu falei para vocês, nós temos ainda o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele faz aí a regulação em relação ao nosso sistema sensorial. Então, ele vai detectar o corpo no ambiente. Está frio. Vai colocar uma blusa indivíduo. Não tem blusa, não está colocando blusa. Vou dar um jeito aqui, vou dar meu jeito aqui de diminuir a perda de calor. Então, né, nós vamos ter esse sistema sensorial que vai detectar como está o ambiente e vai mandar sinal para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai ser composto por cérebro, medula óssea. O sistema nervoso central, ele manda sinal para o sistema nervoso periférico, né, através da medula óssea, para a gente ter aí a função efetora, realizar, por exemplo, ir colocar a blusa, né, o sistema nervoso central que manda um sinal e você pega, levanta
e vai colocar a blusa. Né? Isso é uma forma de obedecer o nosso sistema, digamos assim. Então, o sistema motor, ele vai realizar o desejo do sistema nervoso central. Lembrando ainda que o sistema nervoso central, ele tem uma parte autônoma, né, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente também vai ver ele detalhadamente aí durante a nossa disciplina, mas ele também é extremamente importante na manutenção da homeostasia. Nós temos também glândulas endócrinas que vão ser responsáveis por manutenção da homeostasia. Elas vão secretar, né, os hormônios que vão auxiliar na absorção de alimentos, por exemplo, vão auxiliar na manutenção do nível de glicose, vão auxiliar também no processo reprodutivo, tá? É bem importante. Também vão auxiliar no transporte dos líquidos extracelulares, vão regular as funções celulares, né? Os hormônios, eles têm essa responsabilidade, regular a função celular. Aumenta a absorção, diminui a absorção, absorve glicose, não absorve glicose, esses hormônios auxiliam nisso. Temos também a proteção do corpo, né? Para manter a homeostasia, nós vamos ter a produção de glóbulos brancos, tecidos, células, como células de proteção, linfócito T, linfócito atípicos, né? Nós temos essa produção pelo timo, pelos linfonodos, vamos ter a presença deles nos linfonodos e nos vasos linfáticos. Nós também vamos ter uma aula sobre isso posteriormente. O tecido tegumentar também, o maior órgão do corpo humano, né, representa aí de 12 a 15% do peso corporal. Ele vai ser extremamente importante na proteção celular, na proteção do organismo, né? Ele não deixa entrar bactéria, ele não deixa, tenta, né, não deixar, pode acontecer de entrar por causa de algum ferimento, mas ele protege a entrada de patógenos dentro do nosso organismo. E ele tem uma função extremamente importante, que é a regulação da temperatura corporal. Então, ele vai regular aí nossa temperatura. Quando está frio, o sangue vai para o interior, né? Vocês acabam até vendo que a mão fica mais gelada, porque o sangue ele não está circulando tanto nessa região, ele acaba concentrando, né, fazendo uma vasoconstrição nessa região para o sangue não circular, e o sangue acaba circulando mais no meio interno do nosso organismo. Então, é importante, né, para a manutenção da temperatura corporal. Quando nós estamos com calor, o que acontece? O sangue vai circular mais nas regiões externas para resfriar. Então, por isso que a gente fica vermelho quando a gente corre, por exemplo, porque nós vamos ter uma grande quantidade aqui de sangue circulando para que ele consiga resfriar o sangue, tá? E também nós vamos ter o suor, que é responsável do tecido tegumentar. Então, o que acontece? Ele produz suor, para o suor evaporar, e, consequentemente, durante a evaporação, ocorre o resfriamento do corpo. Isso é importante também. E a reprodução? Vocês acham que a reprodução faz parte da homeostasia do corpo? Não, o processo natural de continuar a espécie. Isso, bem isso, Gabriel, bem isso. A reprodução, ela não é bem uma homeostasia do nosso corpo, sabe? Ela vai ser mais a homeostasia do universo, digamos assim, né? Para manter a quantidade de população no nosso mundo, digamos assim. Então, essa é a função da reprodução. Isso aqui eu já falei, então eu vou passar para a gente não se aprofundar muito na aula de respiração, eu dou uma aprofundada melhor. Nós temos ainda uma resposta chamada de feedback positivo
e feedback negativo. O feedback positivo, ele vai controlar a maioria do nosso sistema. Então, o que acontece nesse feedback positivo? Por exemplo, vou dar o exemplo da dor do parto. Quando o organismo percebe que a mulher está entrando em trabalho de parto, ele começa a ter uma contração. E ele verifica, ó, começou a ter contração. Vamos liberar ocitocina para aumentar a contração muscular, né, da região, da musculatura lisa. Então, ele vai aumentar, e é por isso que quanto mais chega próximo do trabalho de parto, maior são as contrações, né, em menor intervalo essas contrações. Isso é comum, né, vocês já devem ter visto nessas séries, né, nas novelas, o pessoal falando, eu tô tendo contração de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 segundos. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de contração, mais ele contrai para poder fazer o parto, para auxiliar no parto. E isso é importante, tá? Essa contração. Então, começa a contração local, e daí o organismo, ele vê, teve contração, vamos liberar o hormônio para aumentar a contração. Então, é um feedback positivo. Teve contração, aumentou o hormônio para ter mais contração. Feedback positivo. Aumentando, está sempre aumentando. E nós temos o feedback negativo também, tá? Esse feedback negativo, o que acontece? Eu tenho grande quantidade de glicose no meu organismo. Tá? Eu acabei de almoçar. O que o meu organismo vai fazer? Produzir insulina. Então, a insulina vai ser produzida e vai diminuir a minha glicose, porque vai ser absorvida a glicose pela célula. Quando tem uma diminuição da glicose, o que o organismo vai falar? Diminuir a glicose. Feedback negativo. Vou parar de produzir insulina, porque senão vai absorver uma quantidade de glicose a mais do que o necessário. Então, produziu insulina, quando ele vê que diminuiu a glicose, feedback negativo. Então, produção, diminuição, redução daquilo que nós estávamos pretendendo. Feedback negativo. Vocês entenderam a diferença de feedback positivo e negativo? O feedback positivo é que vai aumentando e o feedback negativo que diminui e volta ao normal? Volta ao normal. Então, isso acontece muito com hormônios, né? O feedback positivo acaba acontecendo também, mas o feedback negativo sempre pensa na insulina. Eu sei que às vezes fica um pouquinho complicado da gente entender, mas sempre pense na insulina. A insulina ela vai ser liberada pelo pâncreas quando a nossa glicose está alta. E ela vai ficar sendo liberada até ela perceber, até o organismo perceber que a glicose baixou. Glicose baixou, feedback negativo para a produção. Tá? Então, nós temos um estímulo. Esse estímulo vai fazer com que o receptor libere um sinal, pode ser, por exemplo, um hormônio. Né? Esse hormônio, então, vai ter a ação ali, a resposta na célula, como absorção de glicose, e ele vai dar um feedback, tanto para o centro integrador, quanto para o receptor. Depende muito do tipo de hormônio. Tá? Tem alguns hormônios que vão falar lá direto com o receptor, tem outros que vão falar com o centro integrador. Tá? Pessoal, né, eu já falei aqui dos feedbacks. Vocês têm alguma dúvida em relação à aula? Sei lá, acho que não. Eu tô tranquilo. Tudo tranquilo? Então, o que nós vamos fazer? Semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês a videoaula, tá? Se vocês ficarem com dúvida, professora, até hoje, da aula de hoje, eu fiquei com dúvida, professora, não entendi direito o que é esse feedback positivo e negativo, vocês me avisam e eu posso fazer um vídeo melhor, quem sabe explicando em relação a isso, porque eu vi que o ano passado o pessoal ficou com bastante dúvida em relação a esse feedback. Mas se tiverem alguma dúvida sobre a aula,
pode mandar, pessoal, no WhatsApp, tá? Eu respondo o WhatsApp normalmente, geralmente, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. A aula que vem, então, vai ser gravada e a hora que eu disponibilizar lá a aula no Moodle, eu já aviso vocês. A aula está disponível lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Uhum. Esse slide que a senhora passou na aula de hoje, a senhora vai disponibilizar eles para baixar por algum link que a senhora vai compartilhar lá no grupo do WhatsApp ou no Moodle? No Moodle, tudo no Moodle, tá, pessoal? Porque eu tenho que deixar registrado, sabe? Sempre o que foi dado. Hoje eu vou disponibilizar os slides e a aula gravada, né? Que eu gravei aqui, e os slides. As próximas aulas eu vou mandar só os slides, porque eu percebi que ano passado tinha muita gente que não estava assistindo as aulas. E daí acabava indo mal na prova, porque durante as aulas, apesar de eu ter passado os slides, eu acabo dando umas questões, falando, olha, essa questão é importante, igual hoje ali. A homeostasia cai no questionário, né? Eu acabo falando. E a pessoa acabava não lendo, não estudando, não vendo, e acabava indo mal na prova. Então, por isso, esse ano eu não vou passar os slides. Vou passar o da aula de hoje, mas da aula que vem, daí é só a aula gravada. Então, vocês têm que assistir a aula, faz as anotações, né, de vocês. Aham. Esses slides eles não foram postados lá ainda, né? Mas vão ser. Não, eu vou postar agora. Já vou postar, Ricardo. Saindo daqui, eu já posto eles lá para vocês. Ok, então. Tá bom? O vídeo demora um pouquinho, porque o Drive, ele demora para converter, tá? Então, ele demora um pouquinho para enviar esse vídeo lá, mas daqui a pouco tá lá. Parece que tem que ser a plataforma do Google que faz a conversão e ele demora um pouco. Certo? Vou até tirar a gravação aqui, peraí, interromper a gravação, porque senão vai ficar muito comprida.